Olá, bem-vindo a todos a mais um Momentos de Reflexões. Faz parte do Grupo de Espiritismo Brasil, GED, Grupo de Estudo e Doutrina Espírita. Estamos aqui para refletir a respeito da obra Roteiro, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 10, Religião. Entendemos um pouco mais da importância da religião dentro do nosso processo de evolução. Antes de passarmos o vídeo com esse capítulo, convidar o João para nos ajudar a equilibrar um pouco mais os nossos sentidos nesse momento com uma prece. João, bem-vindo, por gentileza. Vamos lá. Eu convido os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, fechar os olhos, abrirmos o coração, vamos serenando os nossos sentimentos para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Nesse momento importante em que nos entregaremos às reflexões do Evangelho do Cristo, que possamos ter a lucidez de absorver os conhecimentos aqui expostos, ter a força de aplicá-los no nosso dia a dia e a serenidade para manter esses conhecimentos e distribuí-los em nossa jornada evolutiva, para que assim possamos um dia entregar a cruz das nossas dificuldades no Gólgota da nossa própria libertação moral. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, João. Agora nós vamos ao nosso capítulo 10, Religião. Religião. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada um. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado. No decurso dos séculos, mas também o discernimento ou a luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento. Altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou seu apostolado ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas de suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas.
Dela procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida. Embora as formas inferiores da religião, na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte, em sacrifícios e flagelações deploráveis. E apesar das lutas de separação e incompreensão que divide os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana da formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A ciência construirá para o homem o clima de conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com os seus estatutos da perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. Bela leitura do capítulo 10, Religião, da obra Roteiro, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, aqui, estou com os meus amigos e com a minha amiga Dinorá, com o meu amigo Ângelo, com o meu amigo João Máximo, para refletirmos um pouco mais sobre esse capítulo. Chamar aqui o Ângelo para a abertura dessa reflexão. Ângelo, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Boa noite, João. Boa noite, Dinorá. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possam estar junto de nós nesse momento de reflexão. E, Paulo, eu gostaria de começar falando sobre a religião, né? Não sei se o termo está certo, mas religião é o aportucasamento do latim, quer dizer, religio onis, que é equivalente a um culto religioso ou práticas religiosas, né? E a interpretação mais difundida no Ocidente é a proposta por Lactâncio, que viveu entre 240 e 320, conselheiro do imperador Constantino I. Segundo Lactâncio, a religião vem do latim religare, que quer dizer atar, ligar, manter ligação. E segundo Lactâncio, religião é o laço concedido pela piedade divina para religar a humanidade e a Deus, né? Para religar a humanidade e a Deus, após o pecado original de Adão e Eva. Então, nessa segunda interpretação, né, religar a humanidade e a Deus, e é através dos cultos religiosos que a humanidade se reúne mesmo, se religa, né, em um só pensamento, em um só coração, né? E através dessa ligação da humanidade nos cultos religiosos é que nós nos religamos a Deus, porque grande parte do nosso tempo nós estamos meio longe de Deus, né? Nós estamos longe de Deus, mas Deus não está longe de nós, nunca estará. Mas nós nos afastamos de Deus, né? Tanto que Kardec pergunta, que os espíritos falam para Kardec que o homem só é infeliz porque se afasta de Deus. Então a felicidade está em Deus. Então todo momento que eu me sentir infeliz, eu estou me afastando de Deus, eu estou me afastando dessa religião. E também tem a parte que diz que a religião é uma ciência. Mas, em 18 de abril de 1857, ao divulgar a primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec falava para nós de uma nova ciência que viria para atender os apelos da humanidade, né? Então, nós estamos crescendo dentro dessa nova ciência que está vindo para atender os apelos da humanidade. Precisamos entender também que essa religação de nós, do ser humano, né, dos mortais, né, aqui na Terra, mortais é o corpo, tá, gente? O espírito não. Eu já falei algumas vezes que nós temos apenas uma vida. Começou lá atrás e vai continuar até nós atingirmos a plenitude, né? Então, nós precisamos entender que nós aqui, espíritos imortais, encarnados num aparelho, numa carne, numa matéria mortal, né, precisamos nos aproximar de Deus, porque se nós prestarmos atenção no Evangelho de Jesus,
Quantas vezes ele nos diz, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Então ele vai sempre nos mostrando os caminhos a seguir para fazer essa religação, né? Então, o significado usual da religião, no tempo de Kardec, era exatamente que se tratava de um feixe que ligava a religiosidade a uma doutrina dogmatizada, liturgia, símbolos e coisas afins. É tomado nesse modelo vulgar que o codificador espírita Allan Kardec vai dizer prontamente que o espiritismo não é uma religião constituída. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Então, quando nós dizemos aqui, né, quando Emmanuel fala para nós aqui, a humanidade sintetizando o fruto da civilização e construção religiosa, nós devemos lembrar, como diz na leitura do texto, né, dos nossos antepassados, invertebrados e vertebrados, porque nós caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação. E essa religião, aquilo que nos liga a Deus, tem que partir do nosso coração, né? E do nosso pensamento bom. E a verdade, como disse Jesus, João, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós procuramos essa verdade em alguma religião e não encontramos. Talvez seja por isso, Paulo, João, Dinorá, que alguns irmãos vão pulando de religião em religião, né? Porque eles não encontraram essa verdade ainda, ou seja, essa verdade que está dentro de nós mesmos. Paulo? Grato, Ângelo, grato. Vou chamar a Dinorá para dar continuidade nessa reflexão. Dinorá, bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, boa noite, amigos, boa noite a todos. Então, continuando aqui, há quem critique a religião, né? E até diga que grandes males da humanidade decorrem por conta da religião, né? Então, seria preciso delimitar o significado da que é a religião, como o Ângelo bem falou, vem do latim religare, né? Então, ligar o nosso pensamento a um ser superior, a Deus, a Jesus, aos seus mensageiros, ao nosso anjo guardião, religar o nosso pensamento a um ser superior, né? A busca do homem por seu Criador atravessa milênios e reflete equívocos, descaminhos e até crueldades, né? Então, há milênios, porque a religião abandonou seu verdadeiro papel para assumir outros papéis que não lhe condiziam, né? Por exemplo, na Idade Média, a grande igreja daquela época, que era a católica, era sócia dos reinos feudais, das monarquias, e estava do lado dos interesses dos nobres. Não mexia uma palha para defender os escravos, nem para pôr término à escravidão, né? Defender os interesses dos nobres. Tem lá as cruzadas, o Santo Ofício, né? Aqueles que pensavam, que professavam uma fé diferente daquela que era imposta por essa igreja, eram perseguidos, eram torturados, né? Tinham os seus bens retidos. Então, a religião cometeu os seus equívocos, as suas crueldades, né? Então, em nome de Deus, em nome de uma religião, se condenava e se matava, né? Mas aí a gente pergunta, então a religião é boa ou má? Depende do sentido que você vê. Se a gente retomar lá o sentido, nos ligar a um ser superior, é claro que ela é boa e ela é necessária para a humanidade, né? Porque o pensamento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-lhe liberdade aos impulsos naturais do homem. E essa experiência fracassaria.
Então, aqui, Emmanuel, ele nos diz, né, que a religião é a força que está edificando a humanidade. Ele diz assim, olha que importante, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. E aí ele continua que milhões de criaturas encarnadas guardam avançados patrimônios de animalidade. Vale-se da forma humana, como quem aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem. Contudo, abrigam impulsos de crueldade. Têm o instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências, né? E aí Emmanuel diz que só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. E então nós percebemos que há uma vaga gradação para o caminho evolutivo e que, apesar do avanço intelectual que a humanidade já tem, né, o homem ainda vibra em faixas densas. Ainda não desenvolveu o seu psiquismo de forma saudável, pautada no bem e no amor. Então, essa religião, nos religarmos, né, com o nosso Criador, com o ser superior, dá outra dimensão para a gente, porque não estamos aqui à toa, somos criaturas de um Criador sábio, justo, da causa primária de todas as coisas. Então, e aí, todos os mensageiros que Deus nos mandou, desde os profetas, Moisés, Jesus e tantos outros mensageiros, para nos ensinar a lei do amor. Se somos filhos desse Criador, sábio, justo, misericordioso, amoroso, somos, portanto, irmãos. Então, o homem precisa avançar intelectualmente, mas é a religião que vai ser a nossa base para nós melhorarmos o nosso coração, né? Eu entendo assim. Ótimo, Dinora, ótimo. Agora nós vamos passar para o João, que tem muito o que falar aí. Sim, Então, o João vem colaborar também. Fica à vontade, João. Obrigado. Apenas concluindo, né? Tudo isso que foi falado, eu creio que desde que o espírito recebe das mãos do Criador a consciência e que lhe habilitou a entrar na fase humana, ele, nos primeiros passos das cavernas, ele já procurava esse sentido de religação, né? Ele já tinha uma reverência inconsciente pelo superior, pelo sublime. Naturalmente que aquela época, ainda com o instinto quase totalmente controlador, ele cultuava os fenômenos da natureza, o sol, a lua, as tempestades, né? E à medida que a evolução foi se dando no homem, a inteligência foi se fincando, né? E o senso de ligação com Deus, ligação com a divindade, foi se desenvolvendo no ser humano, ele começa a distribuir essa divindade em vários deuses, em várias culturas, né? E aí nós vemos, por exemplo, a China, né, com os conhecimentos de Confúcio, Lao Tse, né? E o que eles fizeram desse conhecimento, desses mensageiros de Jesus, né? Se fecharam cada vez mais no exclusivismo deles. E depois vemos, por exemplo, na Índia, os hindus, né? Os ensinamentos de Krishna, Arjuna, que também substanciaram, não obstante, um ensinamento de glória, de renovação, de mudança de si mesmo.
foram corrompidos pela ideia ainda muito materialista, muito egoísta do ser humano, para uma questão muito exclusivista. Mas vamos adiante ao reino do Egito, onde, não obstante um grande conhecimento da espiritualidade, uma grande ligação com os deuses do panteão egípcio, o homem ainda tinha uma certa dificuldade em fraternidade, né? Em religamento total com o Criador. E chegamos e desembocamos naquilo que é, por via de consequência, a nossa herança, que é a cultura hebraico-judaica, né? E encontramos aí a figura de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e vindo ao longo do tempo, trazendo à humanidade a ideia de um Deus único, o que a princípio seria um fator positivo, uma vez que nos colocaria todos como irmãos. Mas, mais uma vez, a forma egoísta e orgulhosa do ser humano faz com que a cultura hebraico-judaica se feche, se achando melhor do que as outras. E o que ocorre quando Jesus chega com a sua mensagem, quebrando esse paradigma de milênios, dizendo que Deus é Pai, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 38, quando o fariseu lhe pergunta, mas mestre, quem é meu próximo? Né? E aí ele nos conta a lindíssima passagem do bom samaritano, né? Demonstrando que nosso próximo é o próximo que está ao nosso lado, é qualquer um, independentemente da forma com que pense, com que haja, com que seja. Né? Então, a religião, ao longo do tempo, ela vem trazendo para nós esse convite à renovação. Porque, como Emmanuel lindamente conclui, a ciência nos traz todo sustentáculo intelectual. A filosofia nos traz o sustentáculo filosófico, né? As ferramentas para fazer. Agora, a religião, através da fé, a vontade íntima de reconectar-se com Deus, né? Essa só é conseguida através da fé religiosa, que é a consciência de que somos filhos de Deus, somos seres imortais, e que um dia, conforme a lenda bíblica do jardim edênico, um dia nos desconectamos de Deus, sendo expulsos do paraíso, por experimentarmos o mal. E desses milênios para cá, estamos nos reconectando com a divindade, para que possamos um dia, finalmente, dizer, como Cristo, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe, né? Grato, João, grato. Também a minha reflexão, pegando o gancho aí no que vocês abordaram, o Ângelo trouxe, e também o João, né, com relação ao significado de religião, que é o religare, que é o momento que nós estabelecemos conexão com o nosso Pai maior. E às vezes, né, se pergunta, né, você é cristão, católico, espírita, qualquer um? Sou, mas não sou praticante. E normalmente a ideia que se tem do praticante é de não frequento com uma certa frequência a casa de oração, seja ela qual for. Não, o praticar é colocar em prática todos os momentos, todas as oportunidades, os ensinamentos do Cristo. Dentro de uma casa de oração, fora de uma casa de oração, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, dentro da sociedade. Isso é praticar, isso é colocar. Então, quando a gente diz, não sou praticante, né, nós estamos enganados e pensamos só a casa de oração. A prática realmente é
colocar todos os ensinamentos do Cristo quando nós temos oportunidade. Vocês também falaram, né, do despertar que tem no texto, o instinto da pantera, como diz a Dinorá, né, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo ainda, né, imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Nós estamos num processo de evolução, mas nós temos que ter consciência que nós precisamos evoluir. E dentro do Espiritismo, o tripé do Espiritismo, filosofia, ciência e religião. E eu entendo que um dia a casa de oração, seja ela qual for, não será necessária, porque nós estaremos sempre em comunhão com o nosso Pai. Hoje nós precisamos nos dedicar lá. E para encerrar também, no segundo parágrafo desse maravilhoso capítulo, a religião, diz: por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. E nós temos só o coração, às vezes, como um sentimento, né? E o judeu, né, tem assim uma definição muito bonita para o coração, que é sede da vida intelectual e emocional. E faz sentido isso, porque quando nós fazemos algo errado, a nossa consciência bate e o coração dói, fica amargurado. Então, realmente, o coração, né, é a sede da vida intelectual e emotiva. E nós começamos a trabalhar dentro desse coração através da religião. Vou chamar novamente o Ângelo para a sua mensagem final e agradecendo, Ângelo, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Paulo, eu gostaria de citar Kardec, né, que na Revista Espírita de dezembro de 1868, na sessão comemorativa do Dia dos Mortos, no seu discurso de abertura, ele nos diz o seguinte, abre aspas, dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. E, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípio e de crenças. Paz e luz a todos. Grato, Ângelo. Dinorá, fique à vontade. Encontrei alguma coisa lá que muita gente pergunta, né? E até debatem. Espiritismo é uma religião, outro fala que não é uma religião, né? Então, Kardec, na Revista Espírita de 1868, não me lembro o mês, ele responde essa pergunta. Ele diz, olha, o Espiritismo depende do ponto de vista, para ser uma religião ou não, depende do teu ponto de vista. Se nós formos falar que religião é um sacerdócio organizado, é um conjunto de dogmas, um artigo de fé inquestionável, é uma imposição sobre a fé, é uma fé imposta. Então, por este ângulo, o Espiritismo não é uma religião. Agora, se nós formos trazer o sentido primitivo da latinidade da palavra religião, que é o religare, que nós já falamos aqui hoje, o pensamento, religar o pensamento a um ser superior, Deus, Jesus, nosso anjo guardião, quem seja, né? Aí sim o Espiritismo é uma religião. Então depende do ponto de vista, aquele conjunto de dogmas, aquela fé imposta, sem poder ser questionada, aí o Espiritismo não é nada disso, né? Grato, Dinorá. João, fique à vontade. Só gostaria de encerrar com uma breve reflexão que eu não tive, me ocorreu agora, que ao longo dos séculos, a religião como entendida como processo de religação com Deus foi engessada pela humanidade, materializada pela humanidade em dogmas, em preceitos, em rituais, né? E hoje nós precisamos entender, acima de tudo,
que a religião verdadeira é aquela com o coração, é aquela com religiosidade. A religião verdadeira não é nós com o próximo que frequenta ou não, comunga ou não das nossas preferências religiosas. Mas a religião é uma vinculação, é uma relação entre mim e Deus. Quanto mais vinculado a Deus eu estou, mais religioso eu sou. Quanto mais afastado eu estou de Deus, através dos seus ensinamentos, através das minhas atitudes, mais afastado da religião eu sou. Então, a religião não importa para nós a prática de quem esteja na nossa religião, quem não esteja, né? A religião verdadeira não é proselitista, né? Então, é esse sentido principal que eu vejo. A religião é do indivíduo, do espírito, da criatura com Deus, o Criador. Grato, João, grato. Agradeço também a Dinorá, ao Ângelo pela companhia e a todos que estarão nos acompanhando. E já fazer o chamado próximo, né, capítulo 11, a fé religiosa. Paz e luz a todos. Deus abençoe. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque sou